Traços pretos desenham circunferências e quadrados sobre fundo branco, dando forma à logo da UDESC. Abaixo o título: O que é interdependência? Geisa Letícia Bock, professora CEAD UDESC. Apresentados ao conceito da interdependência, um conceito bastante novo, recente no contexto da educação e nos estudos sobre deficiência. Ela é branca, cabelos cacheados, loiros. Em oposição ao movimento de independência, ela nos diz que todos somos seres que dependem de outras pessoas e de outras relações. No contexto escolar, isso é muito importante, ele se materializa numa relação entre estudantes e professores e seus pares. Pensando a interdependência numa relação de cuidado, mas não num cuidado assistencial, mas o cuidado num plano político e ético, trazendo cuidado seja para o planejamento docente, nas estratégias metodológicas, nos recursos utilizados, produzindo uma interdependência no contexto escolar. Prestem atenção às falas das nossas convidadas que experienciam a deficiência no seu cotidiano de vida e que trazem essa relação da interdependência como um processo de empoderamento e facilitador para a sua vivência em sociedade. Letras brancas sobre fundo preto. Débora Marques Gomes, psicóloga, pessoa com deficiência visual. Nós, seres Débora humanos, do peito para cima, é branca, cabelos pretos, cacheados e curtos. Dependemos Está de blusa de manga curta do preta. outro para viver em sociedade. A gente não consegue viver sozinho, isolado. Eu tô na minha casa, mas eu preciso comer, preciso ir ao supermercado, eu preciso, nem que seja plantar, né? Então a gente precisa dessa frase em destaque na tela, relação, né? Dessa interdependência. Eu não vivo sozinha. E no caso da deficiência, isso acaba se evidenciando um pouco mais, principalmente nesse momento inicial da vida, se eu me tornei pessoa com deficiência, ou se eu nasci e estou me preparando, me conhecendo o mundo, né? Me contextualizando com a situação. Então isso acaba sendo um pouco mais evidente. Mas à medida que... Ao fundo, à direita, banner do Laboratório de Educação Inclusiva. Estou mais conhecedora frase em destaque do mundo, na tela. que eu posso ter uma relação melhor, já estou bem situada. Isso pode mudar um pouquinho de figura e eu noto isso na minha família. Por exemplo, inicialmente eu pensava o que seria da minha vida quando os meus pais morressem, porque teoricamente eu era a cega, entre aspas, aquela que precisa de apoio e de ajuda, né? Mas à medida que eu fui me empoderando, que eu fui me fortalecendo, que eu fui fazendo a minha reabilitação, esse meu processo de, aos poucos, me tornar cada vez mais uma cidadã, eu fui me empoderando e eu fui, né, estudando, fazendo a minha caminhada como qualquer outra pessoa. E isso foi mudando um pouco de relação, porque foi, de certo modo, uma quebra de paradigma à medida que hoje eu sou um pilar para minha família. Frase em destaque na tela. Se antes eu pensava que eles poderiam me apoiar e como seria, hoje eu apoio eles no sentido de que a minha mãe já é uma pessoa idosa, então ela, como qualquer mãe e filha, ela liga para mim para tirar dúvidas, para dizer eu faço isso, faço aquilo, filha, mãe, é melhor isso, é melhor aquilo. Não, eu não considero que isso seja bom para ti, eu não concordo. Então assim, eu vou às consultas médicas com ela. É uma relação diferente do que antes, né? Tu sai de uma posição, entre aspas, de vítima para uma situação empoderada. Frase em destaque na tela. Isso foi à medida que eu tive as minhas oportunidades, as experiências, né, as associações que eu fui fazendo, né, as inter-relações que me proporcionaram, né, me sentir segura e poder contribuir, ser mais um membro na família que contribui para essa relação. Porque à medida que eu tenho oportunidade, eu posso estar crescendo. E uma palavra que eu já usei, que eu gosto muito, eu vou me empoderando, eu vou vendo o que eu posso fazer que nem mesmo eu sabia, né? Então, assim, é algo que pode, à medida que a gente olha por esse aspecto relacional, né, do modelo social de deficiência, que a gente trabalha com uma interação que o outro
tem na minha vida, quais as atitudes que podem contribuir, favorecer ou dificultar a vida de uma pessoa com deficiência, torná-la cada vez mais pessoa com deficiência, ou minimizar isso à medida que tu acaba esquecendo. Letras brancas sobre fundo preto, Anaí Guedes Melo, antropóloga, pessoa com surdez. Anaí do peito para cima. Ela é branca, cabelos castanhos, lisos e compridos. Tem a ver também o dialogar, articular, a questão da escolha. Frase em destaque na tela. Então, assim, a perspectiva feminista, a gente aprecia que a categoria do cuidado é uma categoria central na teoria feminista, mas também é uma categoria central na teoria social de deficiência. Uma perspectiva feminista, então, o cuidado vai ser... Está de blusa de meia manga cinza. Atrás de Anaí, um banner do Laboratório de Educação Inclusiva. É próprio da condição humana, a necessidade de cuidado, a gente nasce, a gente precisa de cuidado, a gente morre, precisamos de cuidado, é parte do estilo de vida, o investimento mesmo, o modernização da deficiência, é uma deficiência, então a gente tem que ver. Nós sempre vamos passar por situações de deficiência, não seja uma pessoa com deficiência, mas pode passar por situações de deficiência. Essa coisa, situações de deficiência, faz parte de relações de cuidado. Então, quando a gente fala que nós precisamos do outro, né, que a sociedade é permeada por relações de interpretência, nós dependemos do outro. Frase em destaque na tela. Essas relações de cuidado implica relações de convivência, de dependência, nós precisamos tudo. Então, assim, quando a gente está falando de interdependência, a gente também tem que alocar o que é dependência e o que é independência. Independência para nós, porque assim, a categoria de independência, normalmente, ela está muito entrelaçada com o conceito de autonomia e o conceito de as pessoas acham que a autonomia é a mesma coisa que independência de cultura. Na verdade, Frase em destaque na tela. Uma multiplicidade, porque podemos definir como autonomia, independência e cuidado. Então, assim, colocar aqui um filho do ativismo do clube da deficiência, chama Movimento Espírita da Independência, baseado numa que a gente chama de filosofia de vida e independência. A filosofia de vida e independência está muito ligada ao conceito de vida e independência no sentido de empoderamento. Por quê? Porque independência para nós é escolha. A perspectiva feminista vai dizer que independência é fazer, ter a capacidade de fazer. E a autonomia para o feminismo é escolha. O movimento de independência inverte. Então, assim, existe uma discussão sobre esse conceito entre o movimento da deficiência e o movimento feminista. Mas, para o meu caso, a deficiência, a independência é escolha. Que é diferente do sentido de fazer da deficiência feminista. Aí, a autonomia, para nós, tem um controle do corpo em relação. Por exemplo, a autonomia para o feminismo é escolha. A deficiência é independência. Eu assim, a autonomia para nós é a gente ter a capacidade de controlar, ter um controle com relação bem, tem a ver com essa coisa que a deficiência é um tudo da relação dos corpos e sentimentos também. Posso dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa tenta fresco, e se ela não tem
fica fósforo nas mãos, tá? Ela precisa ter pés, uma relação que está perto do outro, que é nessa relação se torna um cuidador para se formar. Mas existe uma relação de cuidar essa pessoa para almoçar, para jantar, para comer, né? E não você tem força para pegar um copo, força, tem festa da outra pessoa para botar a comida, a criança, um gato, e levar até a boca. Então, assim, as peças, estão por cima, garantia um surubim, para a pessoa que quiser, a pessoa que quiser possa ter um controle do corpo. Letras brancas sobre fundo preto. Thaís Becker Henrique Silveira, bacharel em Direito e residente do MPSC, pessoa com deficiência física. Quanto à interdependência, tem até um caso recente que... Thaís da cintura para cima. Ela é branca, cabelos lisos, castanhos avermelhados. Que foi algumas leis municipais, elas prevêem a concessão de gratuidade para a pessoa com deficiência no transporte público municipal. E elas não está de blazer preto sobre camisa sempre, branca. Né? Prevêem essa mesma gratuidade para o acompanhante da pessoa com deficiência. E a gente sabe que existem muitas pessoas com deficiência que têm essa relação de interdependência, né? Eu acho que isso é extremamente importante para a gente pensar de até que ponto esses direitos, quando a gente não pensa nos diferentes corpos e nas diferentes necessidades, eles de fato garantem o acesso à pessoa com deficiência. Frase então, em destaque na tela. Que precisa de uma terceira pessoa para se deslocar e para acessar espaços, a partir do momento que o Estado não reconhece essa necessidade, ele deixa de garantir o acesso à própria pessoa com deficiência, né? Então a gente tem sim corpos que precisam de outros corpos para existir, para se locomover. Frase em destaque na tela. Isso em um momento pode retirar a autonomia da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, eu enquanto pessoa com deficiência física, né, não consigo levantar da cama e escolher a roupa, ir até o guarda-roupa e escolher a roupa que eu quero usar. Eu preciso que uma terceira pessoa faça isso. Mas eu tenho autonomia e eu preciso que a minha autonomia seja respeitada a partir do momento em que eu digo eu quero vestir essa roupa, quero usar essa calça. E aí, a partir desse momento, entra então uma pessoa que vai realizar essa ação para mim. Então, a gente precisa pensar na política pública, né? No Estado, que de alguma forma, em alguns momentos, precisa reconhecer essa interdependência, mas a gente também precisa pensar nessa interdependência dentro de casa, né? Dentro da família. Como que essas relações se dão no sentido de promover a autonomia da pessoa com deficiência e aí nas relações familiares de modo geral. Geisa Vocês Bock. foram apresentados ao conceito da interdependência. Tragam essa prática para o cotidiano de vida de vocês. Pensem no seu envelhecimento saudável e uma vida com autonomia a ser vivida. Traços pretos, desenhos, circunferências e quadrados sobre fundo branco, dando forma à logo da UDESC.